A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Mais um dia aqui, para a gente fazer o nosso devocional, buscarmos a presença desse Deus maravilhoso que nos enche de graça, virtude, paz, vitórias e perseveranças, em nome de Jesus. Se você sentir no seu coração, você pode se inscrever no canal, deixa o teu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também estejam precisando ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que o Senhor possa inundar o teu coração com a presença dele, em nome de Jesus. E lembrando, se você tem algum pedido de oração, você pode deixar aqui nos comentários, que o teu nome será colocado, de quem você colocar, será colocado ali, anotado num caderno de oração, onde existem mulheres intercessoras, guerreiras de Deus, que estão intercedendo pela vida de todos aqueles que estão nesse caderno, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor hoje, para a nossa meditação, se encontra em Mateus 26, 34, que diz: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aleluias, glória a Deus. Quem disse essa frase? Pedro. Aleluias. Que, aliás, corrigindo, sobre quem Jesus estava falando. Jesus aqui estava falando de Pedro, que ali em meio à Santa Ceia, estava vendo as conversas, e Jesus declara que ele ia ser traído. E ali Pedro disse: não, Senhor, eu vou contigo até o fim. Nós vemos Pedro, um homem compulsivo, um homem que agia por espontaneidade, mas um homem que foi transformado pela glória de Deus. Porque ali, quando Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, se possível for, eu morrerei contigo. E Jesus faz Pedro cair na real e diz: Pedro, em verdade eu te digo que tu vai me negar. Satanás te cirandou, tentou te peneirar, mas eu orei por ti. E ali Pedro se cala, porque ele não tinha mais o que dizer perante o mestre. Mas ao lembrar da trajetória de Pedro, nós vemos um Pedro que ali em meio à tempestade chega para Jesus e diz: ó Senhor, se tu é realmente Jesus, me manda ir ter contigo. Nós vemos ousadia. E ali Jesus disse: vem. Mas ali quando bate o vento, Pedro submerge, começa a afundar. Nós vemos o quê? Fragilidade. E ao mesmo tempo que ele afunda, ele clama: Senhor, tem misericórdia de mim, me salva. E Jesus estende a mão e puxa Pedro. Nós vemos o quê? Clamor, humildade. Nós vemos muitas características em Pedro. Ali após a Santa Ceia, quando Jesus depara-se com o povo que vinha ali aprisioná-lo, Pedro vai ali de encontro àquele homem, corta a orelha dele, e Jesus disse: calma, Pedro, não é assim. Será que se eu clamasse ao meu pai não mandaria legiões de anjos aqui me guardar? É preciso que tudo se cumpra. Mas ali, nós vemos mais na frente um Pedro que, ao ser questionado: tu és o servo de Deus, tu aquele servo que estava junto com ele, tu também és o discípulo de Jesus, e ele nega Jesus por 3 vezes. E ali, Pedro se acha a pior criatura, chora, se arrepende amargamente e se afasta. Mas nós vemos também que na ressurreição de Jesus diz: olha, vai lá, diz aos meus discípulos e a Pedro, diga a Pedro que eu não esqueci, diga a Pedro que eu não desisti dele, diga a Pedro que a missão dele ainda está de pé. E esse mesmo Jesus chega para Pedro, aleluias, ali em meio àqueles 40 dias após a sua ressurreição, e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas Jesus questiona Pedro 3 vezes.
porque Pedro havia negado ele 3 vezes. Pedro precisava ser redimido 3 vezes. E ali ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é que eu aprendo com Pedro? Lições de humildade, transformação, compulsividade e temor. Porque eu vejo esse mesmo Pedro, alguns dias depois, ali no livro de Atos, naquele lugar onde eles estavam reunidos, ser revestido do Espírito Santo e com ousadia se levantar a voz. E ali milhares de pessoas aceitarem Jesus por causa de Pedro. Pedro, ele é uma grande lição para nós. Porque muitas vezes nós somos exatamente como Pedro. Compulsivos, não pensamos, não medimos os nossos atos. Fazemos promessas a Deus que não sabemos nem se somos capazes de cumprir. Muitas vezes negamos ao Senhor. Por causa de pessoas, situações. Mas também nos arrependemos. E como a Pedro, eu vejo Jesus intercedendo por mim e por você. E ele dizendo: Pai, mais uma chance, porque é varão valoroso, é varoa valorosa. Aprendamos com Pedro. Os nossos erros, os nossos fracassos, eles jamais, se nós nos arrependermos, eles jamais vão impedir o chamado de Deus em nossas vidas. Não é o quanto você errou, mas é o quanto você procura se redimir na presença do Pai. Porque Pedro ali se dá um entender quando Jesus diz, e diz a Pedro também, que eu não desisti dele. Está dando a entender o quê? O sentimento que Pedro tinha no seu coração. Ele achava que não era mais digno de ser discípulo do Senhor. Ele havia negado ele. Ele se achava que não podia mais fazer parte daquele povo escolhido. E muitas vezes nós nos sentimos assim, por causa dos nossos fracassos, por causa dos nossos deslizes. Nós nos sentimos as piores criaturas, nós achamos que Deus não nos quer mais usar, que Deus não se agrada mais de nós. Mas lembre-se, existe aquele que ora por você. Aleluias! Ouça o que Deus está te dizendo. Ele ainda tem um chamado na tua vida, independente qual foi o teu erro, independente qual foi o que você fez. Ai, mas eu neguei Jesus, eu agi de uma atitude arbitrária, eu fui medroso, eu fui covarde. Mas Jesus intercede por nós. E Ele clama pelas nossas vidas e Ele está nos dizendo, eu ainda te quero para o chamado que eu tenho para você. Ele vai derramar do Espírito dele sobre a tua vida. Ah, irmão, mas eu já sou batizada no Espírito Santo, pois Ele vai te revestir. Para a glória do Senhor, o Senhor não desiste de ti. Ele não desiste do chamado que tem para a tua vida. Não esqueça, Ele ali, mesmo mediante o mesmo Pedro, que Jesus disse assim, vigia comigo em oração, ele dormiu no Getsêmani. Mas ele disse, eu ainda te quero, eu ainda intercedo por você. Você tem um valor e Deus tem um chamado para a tua vida. E Jesus não desiste de você. Jesus, ele intercede por você, por sua casa, por sua família, independente de qual foi o erro que você cometeu. Os braços deles estão abertos para te receber. Então volta para os braços do Pai, volta para a casa do Pai e deixa Ele operar o milagre que Ele quer na tua vida. Deixa se cumprir o chamado na tua vida. Que assim como após ali o Pentecostes, Pedro foi extremamente usado para a glória de Deus, você também será extremamente usada para a glória de Deus. Deixa Jesus agir na tua vida, assim como Pedro ouviu quando Jesus chamou e ele foi, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus amado, Pai querido, Deus eterno.
Nesse momento buscamos tua presença para te louvar, te agradecer e te glorificar, Senhor. Te agradecer porque o Senhor não desiste de nós. Te agradecer porque o Senhor ainda, Senhor, investe em nós. Obrigado, meu Deus, pela tua intercessão. Obrigado pelo teu chamado. Sê conosco, Senhor. Levanta aqueles que estão desanimados, aqueles que acham que não tem mais chamado, aqueles que acham que o Senhor desistiu deles. Levanta, em nome de Jesus, para cumprir o teu ID, em nome de Jesus. Cuida da nossa casa, nossa vida e nossa família. E que a tua luz resplandeça sobre nós a cada dia, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada um que se encontra no caderno de oração. E que a tua glória se derrame sobre nós a cada instante, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o Senhor te abençoe. Não esquece, Jesus, ele não desiste de você. Aleluia. Continua, ser forte e corajoso, porque ele está contigo. Amém? O Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor.